E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um PapoCast Unique, o podcast do Grupo Unique. Hoje eu recebo uma convidada mega especial para falar de um tema, gente, que vai ser muito prazeroso. Afinal, pedagogia é a profissão das profissões. E aqui ao meu lado está ela, que é pedagoga e coordenadora do curso de pedagogia da FAUNIC, Edna Ferreira. Que prazer em receber aqui no PapoCast. Prazer todo meu. Era uma coisa que a gente já estava ali, ó, vamos trazer sim, vamos falar sobre esse tema, as ideias fluindo, e hoje chegou o dia da nossa conversa, do nosso papo. E antes de a gente conversar sobre tudo isso, eu quero saber como é que a pedagogia entrou na sua vida. Pronto, Michel, eu acredito que a pedagogia é missão, né? E aí, desde muito novinha, que eu já brincava de dar aulas, já achava que eu era professora, e aí no ensino médio eu tive um professor que antes mesmo de eu me encontrar enquanto professora, ele já viu em mim a profissão, ele já viu em mim a missão e me oportunizou para a substituição de uma professora na escola. Nisso, em 15 dias, eu acabei passando 12 anos. Uau. E depois a gente foi se encontrando dentro da profissão, né? E se expandindo. E aí eu achei que iria para uma outra área. E aqui mesmo, na antiga SEICOC, eu cursei um ano em outro curso. E aí depois vi que não era o que eu queria e migrei automaticamente para a pedagogia, porque eu já trabalhava em escola, já me encontrava no eixo da educação. E aí a gente se formou, se graduou e depois se especializou em mais algumas fontes maiores dessa área em questão e em outras, e estamos aqui para contribuir com esse brilho nos olhos, porque afinal de contas a gente acredita muito na pedagogia. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu já tive o prazer de ter a professora Edna como minha professora, e olha, gente, era uma verdadeira experiência a aula dela, e eu já trago o tema atual, né? Hoje eu sou formado em administração pública, já estou fazendo graduação de marketing, me especializando em tantas outras coisas. Então, dela foi um leque para que eu pudesse alcançar tantas outras coisas. E aí a gente vê, né? A profissão das profissões. Uhum. Por que essa frase é tão verdadeira? E é isso mesmo, Michelson. Porque a pedagogia é a ciência mãe de todas as outras ciências. E é através da pedagogia que as pessoas se formam em suas áreas específicas, acrescentam mais aos seus sonhos e começam a se conectar com outros universos profissionais. A gente vê que, por exemplo, às vezes alguns juízes, médicos, profissões mesmo que estão num nível bem alto, estão no nível mais elevado das profissões de anseio, de desejo da maioria das pessoas, e a quem está no pano de fundo atrás dessas profissões são os professores. E aí o que eu acho mais bonito dentro dessa história é que muitas vezes a gente vê alguns juízes, alguns médicos dentro das universidades também se apaixonando e se encantando pela docência, também dando aula. Então a pedagogia, ela forma os professores e ela forma os profissionais que acabam atingindo o mercado de trabalho com tanta abundância e num universo muito vasto das mais incríveis profissões. Todas as pessoas têm que passar pelos professores. Muito bem explanado. E agora eu queria saber qual é a missão da pedagogia no mundo atual, porque a cada dia vai mudando as coisas, as metodologias são diferentes, o público é diferente, né? Agora também com as crianças atípicas, o número crescendo disso. Qual a missão da pedagogia nessa visão geral? Pronto. Michelson, essa pergunta é muito interessante e é muito bom que a gente fale sobre isso, porque a gente não pode mais limitar a pedagogia somente ao campo da educação infantil e às séries iniciais. A pedagogia, ela tem se expandido muito. A pedagogia hoje está nos hospitais, a pedagogia está em algumas empresas, a pedagogia está exatamente nesse processo em que o mundo passa de inclusão, onde o mundo vem trabalhando para que a gente possa perceber que as pessoas, por mais que elas tenham as suas necessidades, por mais que elas tenham as suas deficiências, elas têm a capacidade de aprender. E eu sempre digo que não na nossa forma, não no nosso tempo, mas no tempo delas e na forma delas. Então, investir no pedagogo para que ele possa adentrar nesse processo de inclusão, nesse processo do atendimento educacional especializado, nesse processo de contribuição, para que as pessoas também possam ter o seu espaço, é muito interessante. E aí o que a gente vê hoje em dia é que precisa
precisa estar dentro da universidade cursando pedagogia para que esse profissional, o futuro professor, ele saiba exatamente lidar com essas questões inclusivas e essa questão das crianças atípicas, desse movimento que não é tão novo, mas que está sendo cada vez mais estudado, está cada vez mais possibilitando que haja formações para que se possa lidar, para que se possa trabalhar com essas crianças atípicas com a área da inclusão. Excelente. E outro ponto, né? Muito se fala que a pedagogia é uma área extremamente teórica, que é só sala de aula. Mas na prática é um curso que é muito envolvente, né? Mas fala pra gente sobre essa pedagogia que movimenta, que transforma e desmistifica de vez esse papo de que pedagogia é só teoria. Pronto, eu venho trazendo uma ideia aí de que a gente precisa mesmo colocar a pedagogia como algo vivo. É tanto que aqui eu costumo chamar a pedagogia de pedagogia viva. A pedagogia, ela tem sido massacrada ao longo do tempo e muita gente, devido a toda essa transição que a gente tem assistido do mundo, né, ela tem sido aquela profissão que muitas vezes é menos mensurada por conta de questões salariais, mas a pedagogia, ela é de uma importância muito grande para todos os setores. E ela contribui demais com o mercado de trabalho. Ela é inovadora. Portanto, suas práticas também precisam ser inovadoras. Ao contrário do que se pensa, a pedagogia não é um eixo tecnicista, não tem ali tudo preparado. Ao longo do tempo, as pessoas que estão inseridas nesse meio, no meio da educação, e do qual a gente se orgulha muito, vai se preparando para cada vez mais se apropriar de práticas lúdicas, de práticas a partir da brincadeira para que se traga o aprendizado, né? O pseudo-brinquedo, na verdade, é um material didático que possibilita a aprendizagem das crianças, tanto das crianças que estão aí já dando sequência aos seus estudos, como as crianças que apresentam suas primeiras dificuldades. Então, a pedagogia, ela é muito dinâmica. A pedagogia, ela é muito expansiva, é preciso ter muito amor para estar na pedagogia. E assim, nós temos sim os nossos teóricos que sempre fizeram a diferença no eixo da pedagogia. A gente fala de Paulo Freire, a gente fala de Vygotsky, de Vallon, a gente fala de todos esses pensadores que contribuíram, né, para que a pedagogia tivesse o viés que tem hoje. Mas, dentro da prática, são as experiências que constroem a pedagogia, que constrói o processo da aprendizagem. E eu te digo mais, hoje em dia a gente pensa na pedagogia, ela é tão mais vasta, que a gente pensa nela não só como um processo ensino-aprendizado, mas a gente pensa na pedagogia como uma grande troca. Mesmo quando se trabalha com os alunos PCDs, mesmo quando a gente trabalha com alunos maiores, mesmo quando a gente trabalha com alunos de creche, o que a gente entende é que sempre há uma troca muito grande, né? Quer seja de aprendizado, quer seja no eixo emocional, quer seja no acolhimento. E aí a gente vê a grandeza desse curso. Por quê? Porque, como eu te disse antes, na maioria das profissões, tem muita gente das profissões maiores, né, que tem mais, digamos que, amplitude no mercado, porque eu considero a maior de todas mesmo a pedagogia, porque ela é quem forma os outros. Eles, vez por outra, se encontram ali também na sala de aula. E eles têm toda uma questão do conhecimento. Mas, dentro da visão pedagógica, os pedagogos, os que se capacitam dentro da graduação, eles conseguem ter uma visão muito mais macro da didática, da metodologia de como ensinar para que haja o aprendizado. E pensando nisso, quais são os maiores desafios do pedagogo no mercado de trabalho? Os maiores desafios dos pedagogos para hoje é exatamente eles serem instigados por esse encanto. A gente não vai ser hipócrita de dizer que o dinheiro, que os baixos salários não têm importância. Tem, nós sabemos que tem. Que muita gente se desencanta porque é uma profissão que remunera menos, mas é por isso que eu trato como missão, de verdade eu trato como missão. Porque assim, muitas vezes o pedagogo, o professor, e eu estou trazendo assim um resumo dentro do eixo da pedagogia, mas quando a gente fala do pedagogo, a gente expande para o professor, né? O professor trabalha ali, ele paga muitas vezes para trabalhar, ele constrói muitas vezes os lúdicos, o material, ele tira do bolso dele para fazer, ele quer fazer o melhor.
tudo que o professor faz é com as lembrancinhas, é com aquele amor, é com aquele zelo, é com aquele cuidado. Então, Eu só cortando, me veio aqui agora um filme, porque aqui dentro da faculdade, né, a gente vê os alunos da pedagogia chegando muitas vezes com cartaz, com maquete, né, e tudo isso para trazer o lúdico para dentro da sala de aula e apresentar os trabalhos e os desafios que são impostos pelo curso, né? E a gente vê também que esses mimos, esses detalhes, esse aconchego da pedagogia vai para todos os outros docentes, independentemente de qual curso. Esses dias eu vi a coordenadora de fisioterapia fazendo uma lembrancinha, um papelzinho com um bombom, que isso também é muito lúdico, né, para agradar os alunos. Então é uma coisa que vocês aprenderam, né, sobre acolhimento, sobre trazer essa leveza da pedagogia para iniciar um novo desafio. Ela estava fazendo essa lembrancinha para os novos alunos dela. E você falando isso, veio essa vontade de compartilhar isso, que a missão da pedagogia realmente é muito grande, realmente não só ensinar, mas desenvolver e trazer laços entre as pessoas. Isso é muito fantástico. Exatamente. E o maior desafio é exatamente dentro desse tempo hoje, onde a gente vê que tá aí a internet, com uma imensidão, um leque muito grande de possibilidades de aprendizagem. E aí o professor ele não se limita mais só à sala de aula, ele também tem esse espaço tecnológico, né? E o grande desafio hoje é trazer esse encanto, porque a gente vê que ao longo das pesquisas nós temos descoberto, né, que a pedagogia tem estado no ranking das profissões menos desejadas. E aí, como eu tenho esse amor profundo, a minha vontade, sabe, é de olhar para as pessoas, é de trazer o brilho no olho, é de falar para as pessoas dessa profissão maravilhosa com cada vez mais amor, para que isso possa sair de mim e encantar outras pessoas. Então, nosso maior desafio é que as pessoas queiram estar nessa profissão, que elas possam olhar e ver que tem muita coisa nova. A pedagogia está nos hospitais agora, a gente aqui mesmo na universidade, a gente tem trazido novos campos. Nós estamos aí com disciplinas de psicomotricidade, que é uma disciplina que abrange uma série de coisas, trabalhar com a questão motora, ter esse insight, saber, conhecer. Então são inovações, são coisas, são conquistas que vão enriquecendo cada vez mais o curso. E aí o nosso grande desafio é que as pessoas se apercebam com esse amor que elas ainda têm dentro delas, que o desejo de crescer em outra profissão, que o desejo de se expandir, possa também ser canalizado para a pedagogia, porque a pedagogia também traz crescimento, a pedagogia é algo assim excepcional e eu tenho muita honra, sabe? E aí eu quero te falar só uma coisa que eu acho de suma importância, Quixeramobim é um celeiro de bons educadores, Quixeramobim de vez em quando está aí sendo alvo, né, sendo ovacionado de destaques, né, como uma educação de excelente qualidade. Por quê? Porque existe a excelência nos profissionais que fazem a educação dessa cidade. E eu acho que isso merece ser ressaltado. Sim. Cada vez que eu vejo uma notícia assim na internet, o meu coração vibra, né? E às vezes a gente pensa em educadores de outros lugares, mas eu acho que na nossa casa, aqui na nossa terra, nós somos afortunados de bons educadores, de educadores em excelência, e isso é um motivo de grande orgulho para nós, que fazemos a educação. E você faz parte desse número, viu? Gente, pra gente concluir o nosso PapoCast, vamos agora para aquele bate-bola que vocês já conhecem, que acompanha aqui há mais tempo. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde de forma rápida, com a primeira coisa que vem na sua cabeça em relação a isso, tá bom? É rápido e bem prático. Um livro que todo pedagogo deveria ler. Qualquer um de Paulo Freire. Uma inspiração na sua carreira. Professor José Arthur Costa. Maravilhoso. Uma palavra que define a pedagogia para você. Amor. O maior desafio da educação hoje é? O maior desafio para a educação hoje é exatamente colocar para fora esse encanto que está escondido. E o maior prazer de ser pedagogo é? Estar em sala de aula. Por fim, uma mensagem para quem está pensando em cursar pedagogia aqui na FAUNIC. Olha, eu só posso te dizer uma coisa.
Vem para a FAUNIC, que a pedagogia aqui é viva, a pedagogia que tem uma visão completamente diferente, e nós estamos aqui para acolher, para envolver e para te fazer sair daqui com cada vez mais vontade de contribuir com a educação do nosso país. É isso aí, gente. Fiquem com essa mensagem, esperamos vocês aqui para conhecer mais sobre a pedagogia e conhecer essa grande defensora desse curso que eu admiro demais. Muito obrigado por ter topado o convite, foi muito esclarecedor aqui. Eu acho que quem estiver assistindo até o final vai se apaixonar ainda mais pela pedagogia. Não se esqueçam de se inscrever, de enviar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês quiserem e próxima semana temos mais um Papo Cast Unique.